falando um pouquinho da vida profissional do Javier, ele possui graduação em Física pela Universidade Nacional da Colômbia, em Bogotá, em 2012. Fez mestrado em 2014 e doutorado em 2018 no Observatório Nacional, mestrado e doutorado em Astronomia, na área de Cosmologia. Tem experiência na área de Astronomia, com ênfase em Cosmologia e Relatividade Geral. Na sua graduação, estudou alguns efeitos de gravidade quântica em buracos negros. Durante seu mestrado, estudou a forma de optimizar os vínculos observacionais de parametrizações de energia escura. Atualmente, a sua pesquisa é focada na reconstrução não paramétrica de quantidades que permitam distinguir entre modelos de energia escura e teorias de gravidade modificada, tais como a taxa de expansão do universo e as perturbações cosmológicas de matéria, e na possível interação no setor escuro. Atualmente, ele é membro ativo do grupo de teoria de grandes levantamentos de dados astronômicos como o JPES, que é o Havalambre Physics Accelerated Universe Survey, né, Javier? E também faz parte de um projeto de mentoria para estudantes de astronomia da Colômbia. Recentemente você esteve na UFRN, né, Javier? Eu não peguei aqui, quer dizer, eu peguei o que estava no seu... Você fez um pós-doc na UFRN, né? Então, Javier, é isso. Seja bem-vindo. É um prazer enorme ter você aqui nesse primeiro minicurso. Eu espero que o pessoal curta, aprenda bastante, porque essa área é muito interessante e dá para fazer bastante coisa nessa linha de pesquisa. Ok. Obrigado, Ginés. Então, vamos começar com esse minicurso, Métodos Estatísticos em Cosmologia. Então, o primeiro que eu tenho que falar sobre esse curso é que não é um curso introdutório à estatística em cosmologia, é só uma apresentação para chamar a atenção aos estudantes que estudam cosmologia ou astronomia, para se aprofundarem mais nesses assuntos, na estatística, e também para conhecer um pouco alguns detalhes que tem a estatística, principalmente na cosmologia, né? Mas não é um curso rigoroso de estatística, ok? Não poderia ser em 3 horas. Então, as referências principais que eu basei o curso, e que essa primeira parte é sobre estatística bayesiana e frequentista, são esses que apresento aqui. O primeiro é um curso do MIT, Introduction to Probability and Statistics, de Jeremy Orloff e esqueci o nome, do Bloom. Então, ele é introdutório, é um curso bem completo, então dá para vocês procurarem na internet, que vão achar tanto os slides quanto as apostilas das aulas. Ele é um curso introdutório. As outras referências, esse aqui é a que eu mais recomendo, e é grande parte do que eu vou apresentar, essa referência aqui, Bayes in the Sky, Bayesian Inference and Model Selection in Cosmology, do Roberto Trotta. Então, e esse trabalho aqui, eu acho que toda pessoa que vai trabalhar em cosmologia deveria ler, desde que se entra no mestrado, deveria ler esse trabalho, para saber como se trabalha a estatística em cosmologia, é muito bom. Esse segundo, que também é um nível intermediário, são papers práticos, não é uma coisa rigorosa em estatística também não. Statistical Methods in Cosmology, da Alicia Verde. E enquanto os livros também, esse livro é a Bíblia em estatística para cosmólogo e para qualquer pessoa que vai trabalhar não em estatística, mas utilizar a parte pragmática da estatística, é o Numerical Recipes. E também textos rigorosos em estatística que vocês poderiam procurar, seria o Classical Inference, de Stewart and Ort, e Bayesian Inference, de Hogan. Então, falado isso, para vocês acabarem o curso, quem tiver interesse, poderia procurar essa bibliografia para se aprofundar. Ok. Então, como uma parte da introdução, qual seria a importância da estatística na cosmologia? Quando a cosmologia surge
a cosmologia relativística em 1915, com a proposta, a postulação da teoria da relatividade geral, aí nós tínhamos dados astronômicos ou extragalácticos muito limitados. Então, a cosmologia era grande parte do seu estudo era muito teórico, pela limitação dos dados. Porém, nesse momento, nós temos grande quantidade de dados, temos acesso a muita informação que é baseada nos telescópios, tanto terrestres quanto espaciais. Então, a cosmologia passou de ser uma ciência, por dizer assim, teórica, para ser agora uma ciência totalmente não, mas muito com uma parte observacional muito relevante, muito importante. Por quê? Porque nós observamos o céu e aí temos toda essa informação do comportamento do universo, mas a estatística tem a sua importância porque essa informação que nós temos está codificada. Ela está codificada, vamos dizer assim, está encriptada. Eu não posso tirar a informação direta dessas observações. Então, tenho que aplicar alguns métodos estatísticos para retirar essa informação, para desencriptar essa informação. Então, uma pergunta importante sobre a estatística na cosmologia é sobre se os dados prevalecem sobre o método. Não sei, gente, se está travando, Alginés? Não, tá ok aqui. Eu acho que é alguma Ok. transmissão da galera que tá aí. Ok. Então, uma pergunta importante é sobre se os dados prevalecem sobre o método. Eu poderia dizer assim, não é relevante a gente se preocupar tanto pelo método estatístico que estamos utilizando, senão nós preocuparmos pelos dados, e os dados serão quem dizem qual é o comportamento, qual era a cosmologia do universo. Mas esse comentário, esse argumento aí sobre o método não é tão relevante quanto os dados, tem vários argumentos contra e não é tão real assim, tão verdadeiro. Por quê? Porque no momento em que eu aumento a quantidade de dados e a complexidade e a precisão desses dados, então eu tenho também que acurar os meus modelos. Então, muitas vezes, vão surgir algumas tensões entre esses dados, porque já tenho dados muito precisos. Se eu tenho dados e a precisão deles não evolui, então, tudo bem, a gente pode chegar a algumas inferências estatísticas, algumas conclusões, e pode ser que não encontre tensões. Mas quando eu aumento a precisão de uma medida, de alguma forma ou em algum momento vou encontrar algum tipo de tensão. Então, vou ter que acurar o meu modelo. Então, para fazer isso, para melhorar esse tipo para dar conta da melhoria na precisão dos dados, eu tenho que também acompanhar com um bom método estatístico. Então, esse seria o primeiro argumento contra. O outro é que quando se está chegando no limite de uma descoberta, ou seja, temos algum tipo de fenômeno que nós não conhecíamos, e essa descoberta vai ser considerada com algum tipo de significância estatística. Começou um fenômeno novo. Isso se faz uma abordagem em estatística para saber se realmente é uma coisa nova ou se é algum tratamento espúrio, alguma má medida ou alguma coisa desse tipo. Porém, então, se eu não tenho o grau de significância estatística pertinente, eu posso pensar, isso aí é só uma flutuação ou uma má medida, ou realmente é algo importante e a gente teria que correr atrás.
Então, essa significância estatística está totalmente determinada pelo método estatístico que nós estamos utilizando. Então, se uma pessoa não analisa bem os dados por causa do método, ele pode estar perdendo a sua descoberta. Então, vamos dizer assim que isso pode implicar para algumas pessoas perder um Nobel de Física ou algo assim, por causa de não fazer uma boa estatística dos seus dados. Melhor identificação de eventos espúrios. Se temos também alguns fenômenos meio, vamos dizer assim, desconhecidos, fenômenos novos, física nova, e a significância estatística não é boa, então eu não tenho como dizer se ele é real ou é uma má medida. Isso implicaria falar para um teórico, vamos falar com o professor Edésio, que é bastante teórico e tem facilidade para propor modelos cosmológicos. Eu vou falar com o Edésio que tem um problema porque os dados estão apontando alguma coisa. Se o meu tratamento estatístico não é bom e o meu fenômeno, a minha descoberta, o meu problema não é real, senão que é espúria, eu estou fazendo com que aquele teórico gaste seu trabalho em procurar ou estudar, explicar alguma coisa que não é real, que é simplesmente uma flutuação. Então, isso seria gastar tempo em teorias, tempo teórico, em coisas que não se precisam. Também a estatística é muito significativa no momento de propor algum experimento futuro. Então, nós sempre temos que saber alguma coisa sobre o que vamos esperar do nosso experimento para saber onde investir o dinheiro. Então, os fundos, o dinheiro, as verbas não são infinitas, então temos que fazer umas boas escolhas no momento de apostar ou investir o nosso dinheiro. Então, é relevante, super relevante essa estatística para propor experimentos futuros. E a outra, a última, é que algumas vezes, sobre se os dados prevalecem sobre os métodos, então, isso seria a cada vez a tecnologia avança, vou ter muitos mais dados, e isso vai dizer, no fim das contas, qual é a minha cosmologia. Às vezes não. Às vezes os dados não vão melhorar. Então, por exemplo, quando se analisa a radiação cósmica de fundo, que já foi pelo menos mencionada pelo Carlos, então, quando se analisa em pequenas escalas, tudo bem, eu posso observar pequenas partezinhas do universo e fazer a minha análise com várias partezinhas, utilizando em várias direções. Mas quando eu estou olhando o universo completo em grandes escalas, que eu tenho que pegar vários ângulos bem grandes, então eu já não tenho um limite para melhorar esses dados observacionais. Então, em alguns casos, eu não vou ter melhoria dos meus dados. Então, só vou poder melhorar o meu método estatístico. Ok? Então, vamos com a probabilidade. Vamos primeiro definir o que seria a probabilidade e desde uma interpretação frequentista. Então, a definição clássica de probabilidade foi dada em 1812, na publicação do livro de Pierre Simon Laplace, em que a probabilidade de um evento é definida como a razão entre o número de casos favoráveis e o total de casos possíveis, considerando que todos os casos tenham as mesmas chances de acontecer. Então, isso aqui tem uma limitação importante que é casos favoráveis sobre casos totais. Aí se levaria em conta que as nossas variáveis são finitas. Então, eu não poderia dar conta de frequências com variáveis que fazem parte de um conjunto infinito. Então, a adaptação frequentista para evitar esse problema, então, é a probabilidade, o número de vezes que acontece um evento sobre um número de ensaios, ou seja, a mesma coisa da definição clássica de Laplace, porém,
Agora, utilizamos o limite, no limite de uma série infinita de repetições equiprováveis. Então, sempre se comenta aqui que um evento, que no caso de definir esse número de eventos sobre número de casos, deve ser quando os eventos são equiprováveis. E se trabalha, então, nessa parte que a teoria e a interpretação frequentista são iguais no limite infinito. Então, aqui vão aparecer algumas dificuldades, e a primeira dificuldade é sobre, parece uma definição circular de probabilidade. Por quê? O número de eventos sobre número de casos no limite infinito de repetições equiprováveis, ou aqui com as mesmas chances de acontecer. Então, equiprováveis e chances, a gente pode trocar essas palavras pela mesma probabilidade, ou seja, eu estou definindo probabilidade com a palavra probabilidade. Todos os casos têm que ser que acontecem com a mesma probabilidade. Então, é uma definição circular que bom, não temos como sair desse círculo. Também tem a limitação ao tratar situações em que não são repetíveis. Eu posso ter um experimento ou alguma situação, não tem que ser um experimento, mas eu posso ter situações, fenômenos, que eu não posso tratar como casos que vou realizar continuamente, fazer repetições. E esse é o caso da cosmologia. A cosmologia é uma ciência observacional, mas tem a limitação que ela não trabalha com um laboratório que tem as condições que a gente quer e que nós podemos fazer o mesmo experimento muitas vezes. A gente está limitado pelo que acontece no céu. O bom é que acontecem várias coisas similares em diferentes partes do universo. Então, a gente pode tratar isso como uma estatística, mas nós não temos o controle para fazer várias vezes o mesmo experimento. Então, aqui também, querendo dizer, ressaltando a importância da estatística na cosmologia, é que os resultados sempre têm sido estatísticas. Por exemplo, quando o Carlos ele fala da homogeneidade e isotropia do universo, é uma homogeneidade e isotropia estatística. A gente não fala que o universo é totalmente homogêneo e totalmente isotrópico. É óbvio porque quando a gente observa o céu, a gente vê estrelas, vê galáxias, vê aglomerações. Então, ele não pode ser totalmente homogêneo. E em diferentes direções, eu vejo coisas diferentes. Só que em grandes escalas, de maneira estatística, ele vai se tornar homogêneo isotrópico. Então, essa parte estatística em quase todas os estudos de cosmologia é realmente importante. Também, por exemplo, quando se fala de oscilações acústicas bariônicas, que é uma regra padrão, ou seja, ela tem o mesmo tamanho intrínseco, independente de onde eu esteja medindo essa regra padrão, é uma regra padrão estatística, não é um objeto físico. Então, só para ressaltar essa importância da estatística e da boa estatística na cosmologia. E, então, também a definição só se torna exata, essa definição frequentista só se torna exata quando as repetições são infinitas, coisa que os físicos não temos problema de considerar e não preciso de coisas infinitas e vou trabalhar com essa definição. Ok? Então, vamos lá com algumas axiomas de probabilidade. Existem 3 axiomas que devem ser cumpridos por qualquer função de probabilidade, e uma função de probabilidade de um evento A é um número real que eu associo a um evento ou a uma variável aleatória. Quem quiser aprofundar nisso pode procurar aquelas referências. Então, o primeiro axioma da probabilidade é que ela tem que ser um valor definido positivo. Então,
zero ou positivo. O outro axioma de probabilidade é que as probabilidades totais, então, a probabilidade de dois eventos acontecerem, dois eventos incompatíveis, ou seja, duas coisas que não podem acontecer simultaneamente, então a probabilidade delas acontecerem é a soma das probabilidades. Por exemplo, vamos com os exemplos clássicos, que são aqueles de dados e de jogar dados e jogar moedas. Quando eu tenho a probabilidade de obter um jogando um dado de 6 caras, seria um sexto, né? Se eu quero o evento obter 1 e o evento obter 2, eles são eventos incompatíveis, porque eu não posso obter 1 e 2 ao mesmo tempo. Então, os eventos são incompatíveis e a probabilidade de acontecer 1 ou 2, essa união significa um ou, a probabilidade de obter um ou 2, então seria a soma das probabilidades. Um sexto mais um sexto seria um terço, né? E a última seria, o último axioma de probabilidade seria a probabilidade de todos os eventos possíveis. Então, quando eu considero a probabilidade de todas as coisas que pode acontecer no meu conjunto, no meu fenômeno, na minha variável aleatória, então a soma de todas as probabilidades tem que ser 1. Ou seja, aí teria uma certeza de que acontece o que eu estou estudando. Isso no caso de variáveis finitas. Agora, quando vamos trabalhar com conjuntos infinitos, surgem algumas diferenças. Em conjuntos infinitos, não necessariamente uma probabilidade igual a zero implica impossibilidade. Nos conjuntos finitos, se a probabilidade é zero, é que é impossível de acontecer. Mas nos conjuntos infinitos, eu posso ter probabilidade igual a zero e não ter esse significado. Por exemplo, se eu perguntar para vocês qual é a probabilidade de apontar para um número aleatório na reta real, e aleatório seria pegar só um ponto nessa reta real, sem olhar qual seria. Então, a probabilidade de obter um número racional nessa jogada, essa probabilidade seria igual a zero. Por quê? Porque a reta real tem muitos mais números irracionais que racionais. A cardinalidade do conjunto é maior nos irracionais do que irracional. Então, ao fazer esse quociente, essa divisão de números casos favoráveis sobre total de casos, então essa divisão seria igual a zero, mas é pela diferença de cardinalidade. Os infinitos dos irracionais é muito maior do que os racionais. Então, obtenho igual a zero, mas não é que é impossível obter um número racional, nesse caso. É que a medida dos dois conjuntos e a teoria de probabilidades e a estatística, principalmente teoria de probabilidades, está totalmente vinculada com teoria da medida. Então, diferentes medidas de conjuntos vão afetar essa parte da probabilidade. Agora, se eu faço a pergunta contrária, qual é a probabilidade de obter um número irracional, pegando o número aleatório da reta real, essa probabilidade vai ser igual a 1. Mas, de novo, isso aí não implica certeza. Só implica que esses números, os números irracionais são muito, muito maiores, a cardinalidade. Bom, se o fenômeno é descrito por uma variável contínua, então aí tenho infinitos valores para essa variável, então a probabilidade da variável tomar um valor no intervalo x e x mais dx está dada por essa expressão, onde essa seria a probabilidade de obter um número entre x e x mais dx, e essa quantidade px, caligráfica, é a chamada função de densidade de probabilidade. Então, aqui isso é importante ressaltá-lo.
porque, por exemplo, quando eu estudava estatística, eu não entendia por que era necessário esse comentário de obter a probabilidade entre um valor x e x mais dx. Para mim, poderia ser, essa probabilidade de obter, quando eu olho essa função, é a probabilidade de obter o valor de x. Mas o valor de x é um único ponto, e como eu falei, um único ponto dentro de uma variável contínua não tem relevância, não tem, é de medida zero. Então, nesse caso, a probabilidade seria zero, seria nula. O que faz sentido é obter a probabilidade em intervalos quando a gente fala de variáveis contínuas. Isso aqui seria a probabilidade de obter o valor x entre x e x mais dx. Porém, se eu quero calcular um intervalo maior, eu teria que fazer a integral dessa quantidade entre os limites de integração que eu quero explorar. E, bom, em alguns casos, como distribuições particulares, como a delta de Dirac, um ponto não tem medida zero, mas isso aí meio que muda a continuidade da variável para transformá-la discreta. Então, em geral, o que acontece é que os pontos, elementos pontuais nas probabilidades são de medida zero, então probabilidade igual a zero. Só posso falar de probabilidade em intervalos. Também interessante observar como muda a probabilidade quando mudo as variáveis. Eu poderia transformar linearmente ou de alguma outra forma, passar de uma variável x para uma variável y. Então, a densidade de probabilidade vai mudar dessa forma, e se a probabilidade depende de várias variáveis, eu vou utilizar o jacobiano dessa transformação, o determinante do jacobiano da transformação, para transformar entre as densidades de probabilidade. Então, a densidade de probabilidade é essa função que a gente olha muitas vezes de probabilidade, é o histograma. No caso de uma variável contínua, é essa função, a distribuição de Gauss, é uma função de densidade de probabilidade. E então a gente pode procurar os máximos com maximizando essa probabilidade ou maximizando essa forma, com uma transformação de variáveis. Porém, o que importa, isso aqui não se mantém, vai ter valores diferentes, o máximo são em pontos diferentes, mas o que importa, de novo, não é geralmente essa densidade, senão a probabilidade. E a probabilidade, então, ela é conservada. Então, isso aqui não é formal, mas é uma conservação da probabilidade, quando se mudam as variáveis. Ok, mais sobre teorias de probabilidade. As probabilidades compostas, então, quando eu me pergunto a probabilidade de acontecer um evento A e um evento B ao mesmo tempo, aí não seria a união, que seria o ou, senão que seria os dois eventos acontecendo simultaneamente. E então, se eles são independentes, eu tenho que a probabilidade desses dois acontecerem ao mesmo tempo seria a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Agora, sobre outro tipo de medida, outro tipo de probabilidade, de medida de probabilidade, é a probabilidade condicional. E ela se define como a probabilidade de um evento A acontecer, dado que o evento B tenha acontecido. Então, se simboliza com esse traço aqui, a probabilidade de A, dado que B aconteceu. E se define como a probabilidade de A e B acontecerem sobre a probabilidade de B. E essa definição de probabilidade condicional satisfaz todos os axiomas de probabilidade, ou seja, ela é uma probabilidade no sentido axiomático matemático. E eventos independentes, então, eles têm uma probabilidade,
a probabilidade de A, dado que B aconteceu, é igual à probabilidade de A. Ou seja, não me interessa qual foi o resultado de B, a probabilidade de A não vai mudar. Então, isso significa que esses eventos sejam independentes. Seria colocar esse resultado nessa expressão e a probabilidade de B cancelaria e simplesmente a probabilidade de A permanece. Então, nesse caso, os eventos são independentes. Então, vamos com alguns exemplos clássicos e bem simples, mas depois se complica um pouquinho mais. A probabilidade total de obter um número par jogando uns dados seria um exemplo de probabilidade total. Eu tenho que esses eventos, o par é 2, 4 e 6 num dado, eles são eventos incompatíveis, não posso ter 2 e 4 ao mesmo tempo, eles são todos incompatíveis, então a probabilidade total de ser par seria a soma dessas probabilidades, 1/2. Sobre probabilidades compostas, então, se eu tenho dois dados, qual é a probabilidade de obter um no primeiro, dado que no primeiro dado e um número par no segundo dado? Então, no primeiro dado eu teria 1/6 de probabilidade de obter 1, no segundo dado eu teria, para par, eu teria 1/2, então a probabilidade de que saia 1 no primeiro dado e no segundo dado par seria a multiplicação das duas, ou seja, 1/12. Mas isso, vendo as possibilidades, seria que os casos totais são 36. No primeiro dado eu posso ter 1, e ele se combina com 2, com 4, com 6, ou seja, tenho três possibilidades, e 3 sobre 36 seria 1/12. Então, é uma forma, a forma completa de fazer essa análise, ou utilizar as propriedades da função de probabilidade. Probabilidade condicional, qual seria a probabilidade de obter 6 num dado, sabendo que o resultado foi par? Então, seria 1/6 sobre 1/2, essa probabilidade condicional. Por quê? Porque qual seria a probabilidade de obter 6, sabendo que obtive um par? Ou seja, as duas coisas têm que acontecer, e a probabilidade de 6 e par é 1/6, porque eu só posso ter 6 já é par, e é o único valor possível, então seria 1/6, sobre a probabilidade de que seja par, seria 1/2. Então, o resultado final seria 1/3. Por quê? Se eu já sei que o dado foi par, ou seja, foi 2, 4 ou 6, então as possibilidades se reduz a 3, e o meu caso possível seria 1. Então, seria 1/3. Essa seria a forma longa de explicá-lo, mas, utilizando de novo as propriedades da probabilidade, é simples interpretar isso. Então, agora, tudo isso foi uma interpretação frequentista da probabilidade, e agora vamos passar para outro tipo de interpretação, que é a interpretação bayesiana, e a mais utilizada em cosmologia. Então, a probabilidade aqui já não tem a ver com o número de casos favoráveis sobre o número de casos totais, senão que a probabilidade é uma medida do grau de crença sobre uma proposição. Então, essa definição de probabilidade agora já não sai dessa definição, agora sai dessa definição objetiva frequentista para ser uma definição de probabilidade subjetiva. Mas que, permitindo essa subjetividade, posso aplicá-la a mais fenômenos, a mais processos. Então, posso aplicá-la independente se eu posso ou não repetir o processo, e, por exemplo, faz sentido se perguntar qual é a probabilidade da bolsa cair amanhã. Eu não posso estar
voltando no passado para ter vários sucessos, vários eventos e ver se a bolsa caiu. Eu só tenho um grau de crença, dados o meu conhecimento da bolsa, se ela vai cair ou não vai cair, se as ações da bolsa vão cair. Então, essa probabilidade é só um grau de crença em alguma proposição. E não pode ser interpretadas que, por exemplo, em muitos momentos, quando eu lia uma probabilidade que ela estava considerada desde o ponto de vista bayesiano, eu muitas vezes transformava ela como se fosse uma interpretação frequentista. Então, se alguém perguntar qual é a probabilidade de um avião cair e falam que é de 0,1%, eles não estão dizendo que depois de 1000 viagens desse avião, na 1000 ele vai cair. Então, na 1000 eu não entro porque aí o avião cai. Não, é um grau, não é sobre repetições que se interpreta esse tipo de probabilidades, senão é grau de crença. E isso aí é bastante subjetivo. Muitas vezes a gente, querendo uma objetividade, vai transformar para outra interpretação, mas não é possível. É possível em alguns casos, mas em outros não é possível ter essa conexão devido à diferença de problemas que eu trato com um e que eu posso tratar com a outra. Então, a estatística bayesiana tem um pilar fundamental no conhecimento a priori de uma hipótese ou algum resultado de um evento. E então, vamos às vantagens dessa inferência bayesiana. A interpretação frequentista precisa de um processo que se repita várias vezes e o custo computacional muitas vezes é alto. Então, muitas vezes vamos ter essa limitação na estatística frequentista dessa repetição e desse custo computacional. No caso, obrigado, Aurora. No caso da estatística bayesiana, eu não vou ter essa limitação, porque eu não preciso de repetições. E alguns métodos e algumas ferramentas computacionais que têm sido desenvolvidas recentemente pelo avanço computacional da ciência e da tecnologia, então permitem uma aplicação da estatística bayesiana muito melhor do que era possível antes. Estão dizendo aqui que a estatística bayesiana dominou a academia, o pensamento dos estatísticos antes do século XX. Durante o século XX, a interpretação frequentista dominou, e agora, nesses últimos tempos, a estatística bayesiana, pelo desenvolvimento computacional, ela tem avançado e ganhado muito campo. Também nos meus modelos, quando eu faço hipóteses, tem alguns parâmetros que são de muita relevância para mim, são coisas que eu quero saber, e outros parâmetros eu coloco porque eu tenho que levar em conta alguns efeitos que não me interessam muito. Eu só levo em conta algum tipo de efeito porque é necessário, mas não porque seja do meu interesse. Então, a estatística bayesiana tem uma forma de tratar esses parâmetros irrelevantes, são chamados de nuisance parameters, e ela as trabalha, leva em conta o valor de todos, leva em conta todos os possíveis valores desse parâmetro via uma coisa que se conhece como marginalização. E também, talvez a maior desvantagem da estatística bayesiana é que se torna subjetiva por causa desse conhecimento a priori. Eu sempre devo ter um conhecimento a priori antes de estudar um processo, porém também é uma grande vantagem esse conhecimento a priori, porque eu posso colocar esse conhecimento devido a limitações físicas. Eu posso ter informação física que limita algum valor de algum parâmetro, de alguma variável estatística, e então, com esse prior, com essa informação anterior ao realizar a minha estatística, eu posso limitar e vou ter diferentes resultados, e resultados fundamentados em alguma coisa robusta.
em algum estudo robusto. Ok, então, vantagens. A estatística bayesiana considera os dados que foram observados e a minha informação a priori para fazer previsões, enquanto a estatística frequentista também faz inferência considerando possíveis resultados, ou seja, dados que ainda não foram obtidos. Dados que eu tenho pelo meu experimento, mas também, dada a minha hipótese, quais seriam os resultados futuros. Então, isso a estatística bayesiana não trabalha com dados observados. Então, vamos aqui com que o debate entre qual é o melhor tipo de inferência não está resolvido e depende do problema para ser analisado. Então, isso é entre os estatísticos, não estou falando dos físicos. Entre os estatísticos não tem uma concordância entre qual seria melhor. Em alguns casos, uma é melhor, outra vai ter mais desvantagens. Mas no caso da cosmologia, nos últimos anos, a abordagem bayesiana tem aumentado a sua importância, a sua relevância, e, bom, dificilmente, até onde eu acompanho a literatura em cosmologia, a gente vê uma interpretação frequentista da inferência. Então, isso aqui, só até 2007, a gente pode ver nesse gráfico, que é dessa referência do Trotto 2008, ver como os papers, os artigos publicados, vão aumentando os que contêm a palavra Bayes no seu título. Já isso até 2007, agora em 2020, como eu disse, praticamente todas as análises são análises bayesianas. Ok, então vamos lá com uma dos pilares, o pilar fundamental da estatística bayesiana é o teorema de Bayes. Então, esse teorema de Bayes se obtém dadas a probabilidade condicional. Então, a probabilidade condicional de acontecerem dois eventos pode estar dada da seguinte forma: a probabilidade que aconteça A e que aconteça B é a mesma probabilidade que aconteça B e que aconteça A ao mesmo tempo. E pela definição de probabilidade condicional que eu dei, temos que esse valor seria igual à probabilidade que aconteça A, dado que aconteceu B, vezes a probabilidade que aconteça B. E aqui é só trocar as variáveis, a probabilidade que aconteça B, dado que aconteceu A, vezes a probabilidade de A. Ou seja, trocar aqui, só teria que trocar a ordem das variáveis, mas a interpretação é totalmente diferente. Aqui dado que aconteceu A, qual seria a probabilidade de B? Aqui dado que aconteceu B, qual seria a probabilidade de A? Então, o teorema de Bayes se obtém dessa forma, simplesmente isolar essa variável, essa probabilidade. Então, a probabilidade que aconteça B, dado que aconteceu A, é a probabilidade que aconteça A, dado que aconteceu B, vezes a probabilidade de B sobre a probabilidade de A. E essa probabilidade de A vai ser, também pode ser escrita como a probabilidade de A, dado que aconteceu B, vezes a probabilidade de B, mais a probabilidade que aconteça A e todas as outras probabilidades que não são o que são um complemento de B, vezes a probabilidade que aconteça qualquer outra coisa que não era B. Então, isso aqui pode ser escrito dessa forma também. Ou seja, isto é uma aplicação da lei de probabilidades totais. Eu somo sobre todas as possibilidades. Então, aqui, só para ressaltar, temos inferência frequentista, que é número de repetições, inferência bayesiana, estatística bayesiana, que é o grau de crença, e a interpretação de probabilidade é uma ou a outra, mas o teorema de Bayes é obtido a partir dos axiomas e definições da teoria de probabilidades, que isso é uma teoria matemática.
e, consequentemente, esse teorema de Bayes, é válido tanto na estatística bayesiana quanto na estatística frequentista. Não é que só vai ser válido na estatística bayesiana. É nos dois casos que vai ser válido, porque parte de uma teoria matemática. Então, aqui vamos fazer essa diferença entre o que é probabilidade, a teoria de probabilidade, e o que é estatística. A probabilidade é uma teoria matemática e a estatística é como utilizo essa teoria de probabilidades para interpretar resultados. E isso aí já não é, uma teoria exata como na matemática, já entra na subjetividade do experimentador, do estatístico, em interpretar esses resultados. Então, aqui eu gostaria de apresentar esse exemplo da aplicação do teorema de Bayes, que eu acho bem interessante e não conhecia, agora que temos essa parte de pandemia, deu para estudar algumas coisas, e esse foi um dos exemplos do teorema de Bayes que eu mais gostei, mas parece que é famoso, é uma aplicação clássica do teorema de Bayes. Então, vamos lá. Se sabe que numa população, o 5% vai sofrer de uma doença. Então, uma pessoa faz um teste e o resultado é positivo para a dita doença, ou seja, positivo significa que a pessoa possui a doença, está doente, segundo o teste. Isso significa positivo, ou seja, está doente é o positivo do teste. Agora, se sabe que a eficiência do teste é de 99%, ou seja, isto significa que a probabilidade do teste ser positivo quando a pessoa possui a doença é de 99%. Ou seja, pessoas doentes, o 99% desse teste vai dar positivo. Algumas tá doente, mas o teste não o detecta. Por outro lado, temos a especificidade do teste de 80%. Isto corresponde à probabilidade do teste detectar um negativo quando a pessoa não possui a doença, ou seja, é um negativo verdadeiro. Então, é do 0,8%, do 80%, ou seja, 0,8%. E então, isso significa que o 20% das vezes, com uma probabilidade de 20%, eu obtenho falsos positivos, ou seja, o teste dá positivo e a pessoa não tem a doença. Então, dado o resultado que o teste deu positivo, qual é a probabilidade de ter a doença? Não sei se acontece também para vocês, nesse caso desse mini curso que é rápido, então não dá para acompanhar tudo direito, mas talvez o que a gente primeiro pensaria sobre a probabilidade de ter a doença é a eficiência do teste. Ou seja, eu pensaria a priori, talvez, pelo desconhecimento, que com 99% de probabilidade eu tenho essa doença, que é a eficiência do teste. Mas não é assim. O que estão perguntando é uma probabilidade condicional. Então, dado que o teste deu positivo, qual é a probabilidade de eu ter a doença? Estão perguntando essa probabilidade condicional, onde D é ter a doença, ND é não ter a doença, o mais é o positivo do teste, o menos é o negativo do teste. Então, me perguntam qual é a probabilidade de ter a doença, dado que o teste foi positivo. Então, se aplica o teorema de Bayes, que seria dado que qual a probabilidade de ser positivo, dado que eu estou doente, vezes a probabilidade de estar doente sobre a probabilidade de ser positivo. Então, isso aqui ficou... Aqui está um pouco errado, essa segunda parte dessa equação faltou um termo. Era para fazer a soma,
vou explicar qual seria o termo que está faltando. Então, seria esse primeiro termo daqui, qual é a probabilidade de ser positivo, dado que eu estou doente, vezes a probabilidade de estar doente, dividido a probabilidade de ser positivo o teste e eu ter a doença, vezes a probabilidade de ter a doença, mais a probabilidade de ser positivo o teste, dado que não estou doente, vezes a probabilidade de não estar doente. Então, os números disso aí seria essa primeira parte, que seria os 0,99, a probabilidade, se eu estou doente, a probabilidade que o teste me dá positivo, vezes a probabilidade de ter a doença, que seria essa primeira parte aqui. Eu sei que os 5% da população vai sofrer dessa doença. E depois coloco os outros números. Esse número é o mesmo número de cima, mais o 20%, que é o número de falsos positivos que eu vou ter. Ou seja, eu não tenho a doença, eu não tenho esse valor como positivo, eu não tenho a doença e deu positivo o teste, vezes a probabilidade de não ter a doença, que seria o complemento disso aqui. Os 5% da população vai ter a doença e outro 95% não vai ter. Então, depois desses cálculos matemáticos, o resultado vai dar que depois de um teste com eficiência de 99% e uma especificidade de 80%, com um conhecimento a priori, esse seria o meu conhecimento a priori de ter a doença, com esses valores, o resultado do teste ser positivo só me dá 21% de probabilidade de ter a doença. Ou seja, eu estava vendo hoje que nesses exemplos, que algumas pessoas, quando fazem um teste, acaba a vida porque o teste deu positivo, mas dependendo das probabilidades dessa doença e a especificidade e eficiência do teste, esse resultado não é muito relevante, não tem uma significância estatística relevante. Então, todo esse exemplo que eu acho bem legal, é simplesmente para mostrar como funciona o teorema de Bayes e o que vai mudar quando eu tenho um conhecimento a priori do fenômeno estudado. Então, vamos lá. Nas interpretações, na interpretação bayesiana, aqui está mal escrito, na interpretação bayesiana, nosso conhecimento a priori é atualizado com o resultado do teste, ou seja, meu conhecimento a priori era que a probabilidade de ter a doença de 5%, que é como acontece nessa população, ele é atualizado pelo resultado do teste, e depois a minha interpretação, esse 21%, eu interpretado como um grau de crença nesse resultado. Não é que eu vou fazer o teste 5 vezes, como eu tenho uma probabilidade de 20%, e depois de 5 vezes Javier fazer o exame, o mesmo exame, então aí um vai dar positivo. Não é isso, é o grau de crença. E agora, na interpretação frequentista, eu também poderia interpretar esses resultados. Então, todas as probabilidades, nesse caso, no caso frequentista, todas as probabilidades que aparecem no teorema de Bayes, todas elas não são grau de crença, senão frequências. Então, todos esses resultados vão ser frequências. Então, no caso do exemplo, pode ser explicado da seguinte forma. Se eu tenho uma população de 10.000 pessoas, e eu falo que os 5% da população vai ter a doença, então sei que 500 pessoas são doentes e 9.500 não são doentes. Desses 9.500 que não são doentes e fazem o teste efetivamente, com 80% ou 80% das vezes, deu o negativo para a pessoa doente. Então, o negativo foi verdadeiro.
foi 80% das vezes. Mais o 20% das vezes eu tenho falsos positivos, ou seja, deu positivo o resultado do teste, mas a pessoa não estava doente, que isso seria o 20% desses 9.500, ou seja, do 95% da população. Isso seria não doente. E agora, do 5%, que é doente, o 99% das vezes o resultado do teste deu positivo. Então, quando eu vejo a proporção entre esse número de positivos, o número total de positivos, e o número de doentes que vai ter esse positivo, então eu vejo que 495 sobre 2.300 dividido por 2.395, isso é igual ao 20%, ao 21%. Então, essa seria a interpretação estatística do teorema de Bayes aplicado nesse exemplo. Então, vamos lá, Bayesianos versus frequentista. A probabilidade matemática é sempre válida, dado que é matemática, é axiomático. Então, sempre que eu tenho um conhecimento a priori, um prior, que é o nome dessas quantidades vão ser os seguintes: essa é o posterior, a minha informação posterior, a posteriori. Essa seria a minha likelihood, é chamada de likelihood. Esse valor é chamado de prior, que é o meu conhecimento inicial, e esse valor é chamado de evidência. Então, quando o prior está bem definido, e no caso da doença desse exemplo estava bem definido, os dois, tanto bayesianos quanto frequentistas, utilizam o teorema de Bayes e vão obter os resultados iguais. Porém, quando o prior não está bem definido e não é objetivo, senão é subjetivo, os bayesianos vão utilizar a estatística bayesiana, o teorema de Bayes, toda a fórmula de Bayes, e os frequentistas não vão utilizar esse prior, senão que vão só ficar com a likelihood, só esse valor, o que falam só os dados. Já estamos finalizando, eu posso, já vou finalizar. Então, essa comparação entre bayesianos e frequentistas, os bayesianos utilizam distribuições de probabilidade para os dados e as hipóteses, isso é algo fundamental, distribuição de probabilidade para dados e hipóteses. A inferência depende do prior e da likelihood, ou seja, desses dois valores aqui, para obter o meu resultado posterior ou a posteriori. Se constrói um prior subjetivo e computacionalmente é eficaz quando se utilizam vários parâmetros. Então, aí tenho ferramentas computacionais que permitem uma maior eficácia no caso bayesiano. E agora, os frequentistas não consideram que a hipótese tenha uma distribuição de probabilidade. A hipótese é falsa ou é verdadeira, ou se eu estou falando de parâmetros, o parâmetro tem um valor específico, mas o parâmetro não tem uma distribuição de probabilidades. Ele só tem um valor possível. Depende só da likelihood e é mais objetivo porque não utiliza priors. Ok? Isto era só para dizer que a probabilidade é matemática e é sempre exata, e a estatística é uma arte. E isso vai depender das interpretações que a gente tem. Essa estatística é um pouco mais limitada em alguns casos, porém é objetiva, e a estatística bayesiana se utiliza em mais casos, porém é mais subjetiva devido a essa utilização de um conhecimento a priori. Ok, então acho que podemos parar por aí. Não, vou só falar esse comentário. O primeiro é
Se existem N bolas verdes numa caixa e N bolas vermelhas, a teoria de probabilidade dá a informação de quais são as chances de tirar uma bola vermelha ou uma verde, porque eu sei quantas bolas tenho N verdes e N vermelhas. Eu posso obter a likelihood. Isso dá a teoria de probabilidade. Então, essa pergunta pode ser feita para um frequentista. Porém, no caso da cosmologia e no caso bayesiano, faz sentido não se perguntar qual é a probabilidade de obter uma verde ou uma vermelha, sabendo qual é a proporção delas. Agora, faz sentido a seguinte pergunta. Dado que eu pegue algumas poucas bolas, eu pego uma ou duas, ou simplesmente uma, depois de pegar essas bolas, eu quero saber qual é a proporção das bolas dentro dessa caixa. Então, a pergunta é totalmente diferente. Dado que eu conheço o número de bolas, qual seria a probabilidade de pegar uma verde ou uma vermelha? E a outra pergunta que só pode ser feita na estatística bayesiana eu peguei duas bolas verdes, peguei uma, joguei de novo, peguei uma, saíram duas verdes, e depois fiz a mesma coisa, seriam 3 vermelhas. Qual seria a probabilidade para obter a proporção das bolas nessa caixa? Então, isso vai ser aplicado na cosmologia, que vai ser a seguinte aula. Ok? Ok, Javier. Então, deixa eu ver aqui sem perguntas. Javier, Aurora, você quer fazer sua pergunta? Se quiser, você pode abrir sua câmera, abrir seu microfone, quiser fazer a pergunta, sinta-se à vontade, tá? Senão, a gente pode ler por aqui. Pronto. Ela pergunta o seguinte. Javier, se for possível comentar, se usa o teorema de Bayes para a possibilidade de vida no universo, comparando o método frequentista, qual dos dois é mais eficiente? A minha resposta aí seria, eu só posso utilizar a estatística, a interpretação bayesiana da estatística nesse problema. Por quê? Porque eu só tenho um grau de confiança, eu só posso ter o grau de confiança na resposta. Isso é calculado. Eu, na verdade, não sei o valor de qual é a probabilidade de ter vida em várias galáxias e tal. Não vou saber o valor dessa probabilidade. Porém, quando a gente fala disso, a gente está falando de um grau de crença. E a forma em que se calcula essa probabilidade é com informação a priori, baseado em tudo que eu conheço da região de habitabilidade de um planeta orbitando uma estrela. Toda essa informação a priori, e é um pouco subjetiva. Eu junto toda essa informação e só vou ter um grau de crença. Eu não posso gerar vários universos e fazer esse tipo de estatística. Tipo, tenho 1000 universos, vejo que em 3 tem vida e em 997 não tem. Então, casos possíveis 1000, casos que derão certo 3, então a probabilidade de 0,3%. Não, eu não tenho essa frequência nesse problema. Então, a pergunta estatística que é feita é baseado numa interpretação bayesiana. Uhum. Mais perguntas? Pessoal, sinta-se à vontade. Se eu puder fazer só um comentário rápido sobre isso, me intrometendo, o que eu sei, eu não sou especialista em astrobiologia, mas eu sei que o pessoal que trabalha com isso, com exoplanetas e tal, costuma tentar impor vínculo sobre a equação de Drake, né, que é a equação que faz uma estimativa, qual é a possibilidade do planeta estar numa zona, quantos planetas devem existir em zona habitável, ou seja, tipo assim, numa região perto de uma certa estrela, que ele teria
enfim, dependendo também da estrela e da proximidade dessa estrela, tem a possibilidade de ter temperatura próxima parecida com a da Terra, logo, se ele potencialmente poderia ter água líquida, que é essencial para a vida. Até onde eu sei, tipo, eu até vi uma postagem recente sobre isso, né, falando que alguns artigos o pessoal estava reanalisando o estado do Kepler, um satélite da NASA, só que o Kepler não está mais em funcionamento, o Kepler acabou o combustível dele em 2018, mas ainda tem dados a ser analisados. E agora que o pessoal tem dados do Gaia, que sabe muito bem a posição das estrelas aqui na galáxia, então o pessoal está conseguindo determinar bem onde estão as estrelas, e tem uma estimativa que você tem pelo menos vários milhares de potenciais para ser habitáveis só na Via Láctea. Então, assim, tá bem... Então, assim, imagino que, assim, você tenha vínculos, você tem um espaço paramétrico, né? Temperatura e pressão e tal, ou proximidade da estrela. E eu imagino que talvez seja viável essa estatística bayesiana para isso. Bom, você analisa um espaço paramétrico para você impor vínculo sobre os planetas habitáveis. Mas, assim, isso é o máximo que eu li sobre o assunto, e o que eu sei foi vendo seminários sobre isso. Então, ou lendo artigos sobre o assunto. Então, assim, eu não sou especialista, não. Sim, essa área, exatamente. Eu acho que eu sei também que o pessoal faz essa estimativa. Então, assim, eu imagino que seja viável de fazer isso. Eu só não sei exatamente que tipo de parâmetro pode ser usado na prática, né? Eu não sou especialista no assunto. Mas é só um parênteses mesmo. Obrigado, Carlos. Ok. Deixa eu ver aqui. Alguém comentou alguma coisa, mas eu acho que era complementando o que o Carlos estava falando. Ok, gente. Então... Kelly, eu não entendi o que você falou. Tudo bem. Agora entendi. Muito bom, inclusive. Tá ótimo. Mais alguma pergunta, pessoal? Javier, acho que mais um comentário. Nessa apresentação, a gente tratou tudo como dados, não é isso? Não como modelos. E mesmo assim, nesse caso, para modelos... Quem está falando, desculpem, para eu saber com quem... Souza, ou Agripino, no caso que está aparecendo aí. Ok. Quando a gente também fala para dados, ou para modelos, também eu acho que uma dificuldade também que a gente encontra com a estatística bayesiana é a gente conhecer a distribuição da função desse modelo ou também desses dados, né? Porque, por exemplo, se a priori ou a posteriori ou a própria likelihood forem distribuições diferentes, complica mais um pouco a nossa vida, né? Se é diferente de quê? Por exemplo, se a likelihood tem a distribuição dela é diferente da do prior ou da posteriori. Por exemplo, se elas não forem... Um exemplo clássico é quando a gente não tem mais uma distribuição gaussiana, né? Que aí que as coisas começam a ficar mais feias, né? Mas o bom nesse caso é que mesmo quando a distribuição da likelihood ou a multiplicação da likelihood junto com o prior, mesmo que já não seja gaussiano o posterior, os métodos estatísticos que têm sido desenvolvidos, as ferramentas, não, desculpem, métodos estatísticos não, as ferramentas computacionais que já foram desenvolvidas permitem estimar esse posterior independente da sua forma. Então, no papel pode ter uma grande dificuldade, mas no caso computacional, a gente consegue obter um posterior independente se essa likelihood e esse prior produzem uma distribuição gaussiana. Então, essa limitação já está bastante resolvida com ferramentas computacionais.
Isso que eu vou tratar na próxima aula, que a gente falou de eventos e tal, em toda essa apresentação, mas na próxima aula a gente vai trocar um A e um B desses eventos por dados e hipóteses. Que isso vai ser na próxima aula. Então, obrigado por esse comentário. Valeu, Javier. Parabéns. Se não tiver mais perguntas, vou parar aqui a gravação. Javier, por favor, não tire sua página agora, que é para ver se o Carlos consegue acessar.